Go. Daniel, entra aí, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta Galáxia, Obsessões no Ar. Hoje encerramos essa temporada política. Esperamos que com êxito. Pelo menos a gente, né, gostou bastante. Só falta de hoje. Vamos ver se vai ser bom. Mas certamente será, porque estou aqui na companhia de Fernando, meu amigo, Leandro, meu amigo, eu sou o Vitor, e vamos falar de Macunaíma, esse clássico do cinema, clássico da literatura brasileira, filme de Joaquim Pedro de Andrade e o livro de Mário de Andrade. São parentes? Fica a pergunta. Ah, moleque. A gente vai falar dessa rapsódia desse, né, Macunaíma. Quem é Macunaíma? Quem somos macunaímas atualmente? Vamos começar com o clássico já, momento sinopse, com o Fernando Moreira. Então vamos. Vamos lá. Macunaíma. Sinopse do filme. As aventuras de Macunaíma, o anti-herói preguiçoso e sem caráter. Ele nasce negro no sertão, mas vira branco. Vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas, guerrilheiras e enfrenta todo tipo de gente em sua jornada. Boa sinopse. Boa sinopse. Fiquei com vontade de ver já. Achei polêmico. Polêmica sinopse. Essa lógica do anti-herói, né, do herói sem caráter, é um negócio bem brasileiro, né? É bem incrível isso, de enxergar isso, que sei lá, ele é do movimento de 22, né, o Mário, é um livro antiquíssimo, né, já deve ter mais de quase 100 anos na lógica, né, estamos em 22 já 100 anos depois, né, então até uma forma de homenagem, né, à semana de 22, estamos aqui com Macunaíma, sem querer, eu nem pensei nisso, mas agora veio e tá tudo certo. Vamos lá, né? O que é esse anti-herói? Eu queria que o Leandro viesse primeiro com as primeiras impressões do filme. Me parece um filme bem caótico no meu olhar, mas eu consigo entender a lógica do caos ali do filme e do livro, certamente. Eu não li, o Fernando que vai fazer depois. Qual a lógica que você entendeu, Vitor? Agora fiquei curioso. O Fernando vai fazer o resumo do Enem, você que vai prestar o Enem no fim do ano, ele vai fazer o resumo de Macunaíma. No final, fica até o final que você vai ter o resumo de Macunaíma. Lê, me fala um pouquinho de quem é esse Macunaíma, essa criança que nasce preta, depois fica branca, e daí se delicia na sociedade, que ele é lá do interior, lá de um campo. O que é aquilo tudo? O que quer dizer tudo isso? É o Brasil saindo das suas raízes? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu fico aqui só de ouvinte hoje. Então, eu acho que o meu desafio aqui no papo vai ser tirar o Vitor desse lugar de ouvinte. Total. Trazer para interação, porque se você viu o filme, você viu muita coisa, porque o filme ele entendeu que o livro é algo absolutamente simbólico. Acho que vai muito por aí, vai muito pelo símbolo e por cada cena poder ser super destrinchada e ficar horas falando em uma frase, né? Desde o ai que preguiça ou até, sei lá, né? Vai, meu filho, cresce para ir para São Paulo. E a piada de que por isso que o cearense tem a cabeça chata. Que era uma piada que quem fazia, talvez o João Canabrava ou algum dos Trapalhões, por eles serem cearenses e ter esse mito do cearense cabeça chata, né? Que é o pai batendo e indo para São Paulo. Isso era Mário de Andrade em 28 e é uma frase que está no filme. Então,
Um dos assuntos é essa mudança do rural ao urbano. Ele está pegando uma pessoa que foi praticamente cuspida na cidade. E eu acho que cabem esses termos aqui. Eu acho que cabe a ideia do quase... como chama isso? Cuspir, vomitar, cagar... Como é que é o... Escatologia. Escatológico. Sim, essa palavra que eu queria, Vitor. Obrigado. Eu acho que cabe a ideia do escatológico aqui, né? Uma pessoa, ela é cuspida no mundo, cuspida na cidade, sabe? Ela é mais que jogada. Jogar é um eufemismo, assim, né? E eu acho que o Macunaíma, ele é isso, ele é cuspido e escarrado, né? Que é também uma expressão brasileira. Eu acho que para começo é isso. O que é o Macunaíma não sabemos. Esse é o grande ponto. Não sabemos quem é esse personagem, não saberemos até o final do filme. A gente supõe algumas coisas baseado no que ele faz e no que ele é, de onde ele veio para onde ele vai, e sobretudo qual a moral que ele tem. Então, é um dos personagens, acho que, da literatura brasileira, tipo, ele tá ali junto com o Brás Cubas, sabe? Junto com a Macabeia. Se for fazer uma santíssima trindade, assim, Brás Cubas, Macunaíma e Macabeia. Eu acho que seria bem legal desenhar o Brasil através desses três personagens da literatura. Há outros, claro que há outros, né? Tem o Diadorim e por aí vai. Outros personagens incríveis da literatura do Brasil. Mas, já que estamos falando de Macunaíma é um deles. E eu queria que o Fê falasse, assim, onde está Macunaíma agora, em 2022? Ele está aí no Campo Limpo? E aí, Fernanda? Mano, caralho, eu acho que a gente tem que diminuir as expectativas, porque o filme. Porque eu achei que. Eu achei o filme difícil. Fazia tempo que eu não via esse filme. Revi, foi gostoso rever. Mas, assim. É um filme doido, né? É um filme bem loucão. Ele é. Ele tem um monte de coisas. Eu tenho algumas dúvidas se eu. Como não sei se eu li mais o livro do que vi o filme, sacou? Ou se o filme retratou o filme, talvez. Retratou o livro, talvez, de um pouco de forma, sei lá, né? Problemática, talvez. Mesmo assim, eu gosto do filme, acho o filme legal de ver, interessante. Me surgem dúvidas também. Eu não consigo dizer exatamente o que é o Macunaíma, mas eu consigo sentir que ele é um pouco da síntese do Brasil, assim, em alguma medida, sabe? Eu acho que ali tem muito do cara malandro, tem muito do cara que, tipo, não gosta de trabalhar, mas quando fala em dinheiro, como é que é? Corre para ganhar vintém, né? É um cara contraditório, que eu acho que é um pouco o Brasil, saca? Eu acho que o que o Mário tentou fazer foi, tipo, meio que, talvez numa loucura, numa mistura louca, pegar todas essas raízes que formam a nacionalidade brasileira, a raiz europeia, indígena e a negra, e colocar tudo dentro de um personagem, saca? Tipo, enfiar tudo ali. E nesse sentido, eu acho que ele fala muito sobre a gente, que a gente é muito isso. Nós somos um povo bastante sincrético. Acho que é muito difícil a gente se definir. Acho que todo mundo aqui, acho que em algum momento dessas conversas políticas que a gente está tendo, a gente teve dificuldade em dizer, nossa, o que nós somos, na final das contas, tá ligado? No fim do dia, quem somos, assim, né? Que é o brasileiro.
né? De alguma forma, eu vejo isso muito latente no filme, assim. Isso parece muito claro para mim. Tem aquela brincadeira com ele ficar branco, né? O Grande Hotel é cagado no começo do filme. Aquela cena, essa é uma das cenas mais legais, assim, porque ele cai muito como se fosse um troço no chão, saca? É muito legal. E logo depois, antes de ir para a cidade, ele acaba ficando branco. Ele toma banho numa cachoeira lá, num fio de água, e ele se torna branco e enfrenta todas as aventuras dele na cidade como europeu, né? Então é um negócio muito, eu acho muito bonito e acho também bastante confuso. E acho que, sei lá, talvez o resumo do que somos, nós somos um povo contraditório mesmo, assim, sabe? Totalmente contraditório. Acho que a gente não gosta muito de trabalhar, eu concordo com isso. Eu tenho essa parte de Macunaíma tá em mim. Eu não gosto muito de trabalhar, mas gosto do dinheiro. Não sei. Acho que para um primeiro momento eu não tenho muito. Eu queria que vocês trouxessem coisas mais fáceis, gente. Esse negócio de tipo, qual que é qual que é a moral da história? Esse bagulho não é assim, não, que Não tem funciona. resposta, né? Não tem Foda. resposta. É difícil, velho. É difícil. O que você achou, Vi? Do filme, do livro e dessa história, o que ela te traz, assim? Não, o que eu falei, o livro eu devo ter lido um resumo para passar no vestibular. Não leu o livro, caralho. Não li, Fê. Eu vi o filme recentemente, foi até esse ano, eu acabei revendo agora pra gente comentar mesmo. E mostra muito bem, eu acho que, sem querer dar uma resposta, porque acho que não tem resposta, o Brasil é dúbio mesmo, né? Para mim é muito claro isso. O filme é super expositivo, referente à sexualização, aos seus preconceitos, ao seu machismo. Mas aí tem uma outra leva ali, já quando ele está na cidade, super retrógrado, falando sobre a ditadura, falando sobre um governo autoritário, as pessoas querendo pegar eles ali, daí tem aquela figura que, né, representa o poder, que é super caricata, quase kitsch, né? É interessantíssimo aquilo de ver o Brasil do carnaval e o Brasil da ditadura no mesmo lugar, sabe? Eu acho essa dubiedade, essa complexidade é o Brasil. A mata e a cidade. Então, sempre os opostos ali colocados no filme de uma forma super caótica mesmo, né? É bem caótico. Eu acho um filme muito maluco, assim. Você foi falar, puta, o David Lynch é cabeçudo, é difícil pra caralho. Esse aqui poderia cair nessa lógica de filme cabeçudo, filme simbólico, porque o filme é super simbólico. Porque não quer responder nada, eu acho. Eu acho que é muito isso. É um filme que tá colocando lá as visões do Mário, né, na direção do outro Andrade, que eu não sei se é parente ou não, depois a gente procura, mas não deve ser, do Joaquim. Numa atuação, o Grande Otelo, o Paulo José, é absurda, né? É incrível como aqueles homens, né? O Jardel Filho tá ótimo também, mas eu acho que o Paulo José é fora de série, né? O que ele faz no filme é fora de série. Porque ele consegue fazer esse homem garanhão, também faz esse homem lesado, que quer ficar só na rede, e depois é esse homem que vai lá e sobe na estátua para falar do comunismo, que tá tudo errado, que quer roubar e recuperar a, aquela pedra preciosa. E diz muito sobre isso também, né? Sobre o consumismo, a meu ver, o filme. Sobre o ter, sobre o status quo. Então, eu acho um filme bem complexo. Visualmente é incrível, porque tem cenas ali marcantes. Vocês falaram do nascimento de Macunaíma, que é histórico. Tem aquela piscina cheia de corpos, que é maravilhosa aquilo. As cenas mesmo daquele palácio
com as pessoas dentro das vidraças, aquilo é muito impactante, é muito bonito, incômodo também. As cenas da mãe, né? A mãe de Macunaíma é maravilhosa, né? Um homem travestido de mãe ali, e super complexo aquela relação mãe-filho, da caça, precisa caçar para comer, mas ele só vai comer os miúdos, não vai comer a carne. Então, assim, tem tantos elementos que é difícil a gente resumir até numa live. Se a gente ficar aqui 3 horas, a gente vai ficar aqui lembrando de momentos históricos do filme que não vão dar uma resposta. Que acho que também não tem, o filme também não tem que dar resposta nenhuma. Eu acho que é gerar esse debate, gerar essa intensidade que o filme tem. O filme tem uma intensidade muito ágil, né? Muito rápido. Acontece tudo de uma hora para outra, sem explicação. Até ele virar branco ali é um negócio super, né, inesperado. Eu que não conhecia a história, eu fiquei tipo chocado. Eu falei, caralho, que bizarro isso. Muito foda, porque, porra, é uma criança que é o Grande Otelo, que é uma pessoa de uma estatura super baixa, com roupas infantis, com aquela chupeta, e daí ele tem toda uma sexualização já infantil ali. Ele já é muito safo, desde criança, desde quando ele era preto. Daí ele vira branco, ele é um príncipe, né? Uma coisa tipo conto de fadas ao contrário total. Então, são muitos elementos que eu acho tão fortes, sabe? Fortes, e acho que dizem muito do Brasil atual, ainda, né? Eu acho isso problemático, como eu já falei em todos os outros filmes, né? Os filmes ainda são muito atuais e eu não queria que fossem. Mas eu acho muito legal. Essa distopia, vou levantar para eu ler aqui. Essa distopia de todos esses elementos que a gente falou, né? Seja da parte do campo, seja a parte da cidade. Macunaíma tem essa sagacidade que a gente pode falar, o carioca é o malandro, tem muito isso, né? O baiano é preguiçoso, tem esses estereótipos que a gente vive com eles, né? Não tem jeito, por mais xenófobos ou preconceituosos que eles sejam. O quanto disso está baseado lá em 22, que certamente aquilo era um tabu, deveria ser um tabu falar sobre esse tipo de consciência, de classes diferentes, do poder, né, daquele homem horroroso que é o poderoso, contra o povo que está só querendo trabalhar para comer ou caçar ali, né, ainda na parte. O quanto isso é, a gente luta, luta, luta e não sai do lugar, Lê? O que você acha? Quantas questões, quantas questões. O quanto a gente luta, luta e não sai do lugar. Uau. Pergunta bem, bem difícil. Eu acho que é porque o nosso nome começa com Má, né? E a gente tem Macina, talvez. Mas tem temas no filme que vêm do livro, lógico, que são muito interessantes de trabalhar. Um dos pontos é essa questão da assimilação e da perda de identidade, né? Porque chega a ser algo tão inexplicável como você fala, porque eu acho que o Macunaíma, ele é um filme que tem um realismo mágico. Ele tem realismo mágico o tempo inteiro. Então, quando eu me torno branco, eu fico muito feliz, né, de deixar de ser o que eu sou. Isso é muito louco. Porque o Macunaíma, assim que ele passa lá debaixo da água, e só ele consegue passar, né? Todo mundo quer passar embaixo daquela água para virar branco. Porque o branco até então é a referência, né? Do sucesso, do aceito, do assimilado, né? O Macunaíma, ele trabalha muito com essa ideia de assimilação.
Isso é muito, muito forte no romance, vamos chamar de romance, né? No filme. E o Macunaíma, ele é assimilado, né? É diferente dos irmãos dele. Os irmãos dele ficam mais outsiders na história, né? O Maná e o Jiguê, eles não se encaixam, porque eles não têm o caráter de Macunaíma, que é um caráter, vamos chamar, plástico, né? De se adaptar à situação. E vocês falaram dessa coisa da cultura, do malandro. O Macunaíma ele pode ser até um malandro, mas eu acho que ali tem uma crítica à malandragem, porque é um malandro otário. É um malandro completamente ingênuo, sabe? Então essa malandragem não tem sentido para ele, sabe? É aquele malandro que uma hora ele vai dançar. E a gente sabe que a maioria dos malandros que se envolve com malandro, que é malandro mesmo, dança. Porque essa característica de achar que eu sei, que a minha esperteza é maior que a do outro, é uma coisa que eu acho que é um traço de cultura brasileira, vou arriscar aqui, mas que é um traço de cultura brasileira que atravanca qualquer, assim, qualquer forma de seguir bem adiante. Porque ela é baseada numa coisa que se tem se falado muito ultimamente na política, né? Que é a questão do egoísmo. Né? A questão das pessoas estarem tão egoístas a ponto de não enxergarem além do próprio umbigo, né? Além o coletivo é uma coisa, o público é uma coisa assim em debate no Brasil. O que é uma coisa pública no Brasil é um debate, e eu acho que talvez não devesse mais ser, né? Que a ideia de que o público é de todo mundo, para algumas pessoas, é uma ideia estranha. Né? A ideia de que o público não é de ninguém é muito mais fácil de assimilar para as pessoas, ou para grande parte das pessoas. Né? E daí, o espaço para você ganhar as pessoas com toda essa ideia de que privatizar é bom, é fácil. É um caminho fácil. Porque você acha que você está sendo esperto quando você delega uma responsabilidade que é sua para os outros, né? Você está com o sovaco arejado. Isso é um pouco Macunaíma, né? É o cara que quer deitar na rede, só que ele não está sabendo que deitar na rede dá muito trabalho para ele. Ele está tendo uma vida de merda. Um grande inferno. E aí, uma outra coisa do filme que é muito... tô chutando aqui, traço de cultura brasileira, é a questão da crença. Porque a pedra ela é absolutamente simbólica ali, ela é só um talismã. Ela é só um talismã. E é a grande busca da vida do cara. A superstição. Né? Será que nós estamos, de fato, moldando as nossas vidas através dos fatos, ou a gente está criando essas muiraquitãs aí e indo atrás disso cegamente, né? Porque ali eu derroto o gigante. Se tá com o gigante, a pedra, é porque é alguma coisa boa. E o gigante está me vendendo aquilo, né? Ó, eu tenho aqui, ó. Tá aqui no meu peitão, tiro daqui. Então, assim, o Macunaíma é um filme para ver de vez em quando e um livro para ler sempre, porque eu acho que cada momento você sempre vai relacionar com essa questão de política, lógico, porque política tem a ver com relações, mas como as pessoas estão se relacionando e para onde elas estão caminhando, né? Para onde se está caminhando, né? O fim de Macunaíma
é trágico. Né? Ele tem um fim que é dos mais assim apavorantes para muitas pessoas, né? Que é morrer sozinho. Morrer só é o medo de muita gente, né? Então, eu acho o filme, como o Vitor falou, ele tem uma explosão de cor o tempo todo, eu acho isso muito legal. Isso eu acho muito legal, porque traz no nosso imaginário uma ideia tropical, né? O tempo todo. Trópicos. A gente está falando, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Né? De novo citando Chico, né? O Chico tá vindo sempre nessas questões políticas. Chico, beijo. Te vejo lá do lado do Lula sempre, né? O Chico também. Enfim. Acho que é um pouco isso. E eu queria, assim, se o Fernando quisesse desenvolver, porque se fala muito de antropofagia, mas eu gosto de duas palavras, três palavras ali, que eu acho que podem caber, que é carnavalização, avacalhação e improviso, que são três traços de cultura brasileira que eu queria também chutar, assim. E outro, além desses três, um que... a avacalhação acho que cabe, porque cabe a questão da precariedade. Então, assim, é avacalhar, carnavalizar e improvisar. Fica aí a luzinha, Fernando. Eu acho que a gente já poderia terminar o cast aqui, porque depois que o Leandro falou, não tem muito mais o que falar. Né? Tipo assim, eu não consigo adendar nenhuma coisa mais. Eu só teria um reparo que eu não sei, Lê. Eu vejo a Muiractã, a busca pela Muiractã, talvez numa outra porta que a gente abra, como tipo assim, talvez a própria busca do Macunaíma por uma identidade, tá ligado? Simbolicamente seria a gente atrás da nossa identidade nacional, saca isso que eu quero dizer? Até porque quando ele não tem mais isso, quando isso não faz mais sentido, ele prefere virar uma estrela, né? Brilhar na ursa maior. Tipo assim, qual que é depois que a gente alcança o objetivo da vida, talvez seja virar uma estrela. Vocês sabem que o Mário de Andrade não ia terminar o livro assim. Em tese, tem uma outra, nos escritos do Mário de Andrade, uma outra saída para o livro, que é do Macunaíma ir para a Europa e fazer uma orgia na Torre Eiffel. Tá ligado? Só que o Macunaíma não quis adotar esse caminho. E meio que ele termina o filme, isso está escrito nos diários dele, quando ele estava fazendo esse livro, meio que chorando, assim, sabe? Na parte final em que o Macunaíma morre, que ele entra lá na água e se entrega para a morte, para virar estrela, ele diz isso de forma muito triste, sabe? Ele chora muito nesse final, porque é um final muito trágico para um herói, né? Então, acho que é isso. Ele escreveu esse livro em 6 dias, né? Algo assim. Ele leu um antropólogo, se eu não me engano, um alemão, que tinha vivido com aqueles índios da região norte do Brasil, quase com a fronteira com a Venezuela. Escreveu o livro em 6 dias numa enxurrada. Na cabeça dele, o negócio jorrava. O livro tinha 300 páginas, ele escreveu e depois reduziu. Aí ficou um livro minúsculo. E ali brinca muito com a mitologia indígena e tal. Então, eu acho que o que o Mário queria falar e dizer é que, cara, nós somos um monte de coisa, sabe? E tá tudo aí, eu vou jogar tudo isso aqui para vocês e vamos ver o que vai dar, sabe? Talvez, uma forma de ver. Uma personagem que eu gosto muito do filme é o Venceslau Pietro Petra. Ele acha a Muiractã e ele é ótimo, né, cara? Aquela barriga é ultra falsa, a bunda é ultra falsa, ele é totalmente improviso, que o Lê falou. Ele é avacalhação também. Aquela maquiagem, ele é uma avacalhação. Ele é uma síntese, assim, do brasileiro canastrão. O brasileiro que, por alguma
sorte do destino, acham a Muiraquitã, saca? E começa a falar, tá tudo aqui, olha o que eu fiz, foi tudo eu que fiz, olha as minhas indústrias, tal, saca? Ele é um certo estereótipo também de um Brasil, sabe? De uma ideia de Brasil. Do milionário brasileiro, né, Fê? É um milionário. Cafona. Cafonésimo, ele é um novo rico, né? Recém-rico e tal. E como tal, ele age assim. Ele é babaca, ele fica se mostrando as coisas dele na casa dele e tudo mais. E o Macunaíma consegue vencer ele justamente sendo mais esperto, mais malandro. Quando naquela piscina de sangue, que aquela cena ali acho que vale o filme, na real. Acho que é uma cena muito foda, tipo, quando você olha assim, Alejandro Jodorowsky, tipo, aí você pega aquela cena desse filme, cara, dá pra pôr do lado, tá ligado? Aquela cena é muito legal. E aí o Venceslau fala pro Macunaíma aí no balanço, o Macunaíma, não, vai você primeiro, eu empurro, sabe? E aí ele empurra e tá com uma flecha na bunda do Venceslau, o Venceslau cai na piscina e morre. Ele também meio que tem uma música do Mutantes que fala, dê um chute no patrão, né? Deu um chute no patrão, deu um chute no patrão, tipo Beatles. E aí eu acho que é um pouco daquilo, assim, sabe? A forma de o brasileiro se livrar desses tipos de pessoa que aparece. E isso está aqui, né? O que tem de empresário aí falando para você votar em candidato A ou B, na verdade candidato B, né? Falando por que não vai votar no A e por que vai votar no B. Eu não acredito em tudo que B fala, mas eu não posso compactuar com a corrupção. Blá, 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 blá. Saca? Só falta tirar a Muiraquitã do bolso e mostrar, né? Roberto Justus, beijo pra você, tá? Lindão. Fica aí o meu beijo. Então eu acho que tem muito disso, sabe? No filme. O filme é um retalho, é metafórico pra caramba, e talvez não aponte direção, mas tipo, mostra que a gente é isso. E no fundo, cara, eu gosto dessa saída, eu gosto desse personagem, eu gosto do Macunaíma, com todas as suas contradições, sabe? Eu acho ele um cara legal, sobretudo quando é o Grande Otelo, mano, o Grande Otelo tá muito bem no filme, né? Porque, tipo, as caras que ele faz, assim, ele é extremamente inteligente também em não querer fazer nada. Mano, o Brás Cubas era um puta de um preguiçoso, das Cubas é um cara extremamente preguiçoso, que tudo que ele tentou fazer deu errado. Ele tentou criar um emplastro para tirar as dores da humanidade, deu errado. Ele tentou escrever um livro, deu errado. A única coisa que ele escreveu foi o livro que deu certo, que ele dedica aos cadáveres que roeram a carne podre dele. Ele dedica o livro aos vermes. Tipo, é um brasileiro fracassado. É um Venceslau. Sacou? Nessa perspectiva. Então o filme dialoga, mano, se você parar pra pensar, dialoga com muitas coisas, assim. Várias metáforas, por exemplo, em Bacurau aparecem as metáforas, né, do sincretismo, de tipo aqui, mano, nós aqui, não vem se crescer pro nosso lado que vocês vão se fuder. Tem um pouco disso no Macunaíma. Eu só acho que, assim, eu não consegui perceber, no livro é muito bonito, é foda, né? O livro é muito poético, assim. Tem uma hora em que, antes de ele entrar no rio para se banhar, e onde ele perde a Muiraquitã e morre, o Mário fala uma coisa assim, eu lembro, mas não de ler, mas desde a primeira vez que eu li, que eu lembro que era um negócio super bonito, que era a deusa Sol, tava dando chibatadas de raios de sol nas costas do Macunaíma para ele ficar com calor, saca? Aí ele fala alguma coisa assim, e Macunaíma colocou, tipo, aí pingou um pouco de água na pedra para sol beber secando, tá ligado? Isso, tipo, pro sol beber secando. É tipo, o sol bate, seca e o sol bebe, sabe? Tudo isso é muito indígena, né, cara? Porque, tipo, as entidades, né, e é exatamente isso, a entidade é uma parada que não tem uma forma muito definida, mas existe, a gente sabe o que é, embora a gente não consiga traçar, fazer os seus traços, tá toda ali no livro inteiro, sabe? E aí eu acho que o filme perde um pouco nesse sentido. Uma passagem que eu gosto muito também é a passagem que ele vai no candomblé.
que é uma cena muito foda, muito forte, muito Brasil, que ele chega, a mulher tá lá com Exu, né, sei lá, recebendo uma entidade, e ele fala, vem cá, tem um probleminha para resolver com a senhora. Tem, cara? Posso bater? Posso bater mesmo? Posso bater? E ele estende a porrada embaixo e o Venceslau se fode. Mano, é muito foda essa cena, cara. Isso é muito foda. Porque tem a parte mais africana do filme, assim, pra mim, tá ligado? A parte mais tipo, caralho, é disso que eu tô falando. Aqui também a gente dá porrada nos caras que nos oprimem dessa forma também, tá ligado? Não só na parte, sei lá, talvez física, do dinheiro, mas na parte simbólica e cultural, tá ligado? Até aqui a gente arrebenta esses filha da puta. Então eu acho que o filme tem vários, assim, flashes que vão jogando, essas luzes, assim, que vão meio que, tipo, norteando a gente. Eu acho fantástico por isso, tá ligado? A questão da religiosidade brasileira é uma coisa muito doida nesse sentido, porque assim, como a gente bebe desse, entre aspas, torpor dos cultos africanos, né? Eu estou chamando aqui de africanos assim, ignorantemente. Mas você percebe assim que você vai no evangélico e tem isso. Tem esse momento de torpor. E você vê isso muito nas igrejas do Brasil. Essa questão da corporeidade no culto, né? A religião se manifesta através da carne. Né? Isso é tão Brasil, assim, e é uma coisa que se busca tanto. Então, assim, é muito estranho uma pessoa se dizer assim, tão asseada, entre aspas, para não ir lá e comer essas vísceras, sabe? Porque ela tá comendo dessas vísceras. Ela tá num chão de porcelanato na igreja do bairro aqui. Mas ela tá indo ali, sabe? Então, porque você passa na frente de qualquer igreja, eu falo aqui porque eu moro num bairro de periferia, então tem muitas igrejas evangélicas. E se você passa à noite e está acontecendo culto, aquilo está acontecendo, né? As pessoas estão gritando, as pessoas estão vociferando, elas estão se debatendo, assim. E não importa, não se sabe, não importa a religião. Os ritos são brasileiros, muitas vezes. É até estranho essas igrejas que se travestem de uma outra cultura no Brasil. Elas não têm tanto apelo. E eu acho isso muito, muito curioso. Muito curioso. Para você chegar no espírito, você precisa passar por esse torpor físico, né? Que o espírita vai dizer que é o passe, o outro vai dizer que está tirando o demônio, o outro, sabe? Mas é isso, é girar, é virar os olhos, é gritar, sabe? Então, isso é muito interessante, isso é muito interessante. E chuto mais um traço da cultura brasileira aí, né? Nós somos um povo carnavalizado, né? As coisas passam pelo corpo, elas precisam passar, né? Você precisa transpirar no culto para chegar a Deus. Isso eu acho incrível observar isso, acho incrível. Vamos acabar aqui, né, Fernando? Depois do Leandro de novo, né? Já deu, né? Eu acho que não nessa vida, mas numa outra encarnação ou num outro plano, eu quero ser antropólogo, ou pelo menos encarnar num antropólogo. O trabalho de antropólogo deve ser muito legal, cara. Deve ser muito. Esse negócio de fazer uma imersão de pesquisa de campo deve ser um negócio fundamental, tá ligado? Acho que todo mundo deveria poder fazer isso, sabe? De vez em quando, inclusive, tá ligado? Qualquer comunidade, qualquer tribo, qualquer coisa, porque você sai da sua experiência sócio-construída e entra em uma outra, cujos os símbolos são outros, tá ligado? Os símbolos são totalmente outros, assim. É interessante notar, não sei se vocês perceberam, Macunaíma não tem pai, né? Macunaíma não tem pai,
Ele nasce do escuro da noite e do barulho do rio. Não tem pai. É o grito de um pássaro, né? Eu É acho. um grito de um pássaro, alguma coisa assim, né? É o escuro É da uma noite coisa e mais alguma coisa. Interessante pensar que o Brasil, se a gente pensar a Macunaíma como uma ideia de civilização, não tem pai, né? Ela nasce assim, nada, no meio da noite. E sim, sim. A pátria é mãe, né? A pátria nunca é pai. a pátria é mãe. Só as personagens mais importantes do filme são mulheres, a mãe, a Si e a própria Yurakuera que leva ele embora. Portanto, quem deu a vida, a amada e a morte, todas mulheres. Tá ligado? Você, mano, o livro tem um monte assim, o livro e o filme traz muito isso, saca? Eu acho foda pensar nisso. E sem contar nas simbologias que a gente ainda não consegue entender. Porque, na moral, acho que muita coisa se perdeu. A mitologia indígena faz muito isso. Tem um amigo que toma ayahuasca, não quero citar nomes, mas beijo, Hugo, é nóis, a gente já tomou junto. E, mano, quando você chega no rolê, tipo, é outra vibe mesmo, tá ligado? É outra vibe mesmo, assim. A Juliana tava comigo no ritual e ela tomou e ela tava amamentando. A gente ficou com medo de, tipo, ter tomado a medicina e isso ser ruim pro Ian, que tava bebendo o leite dela. E a gente, depois do ritual, chegou e perguntou pro pajé: Pajé, eu tô amamentando, não sei o quê. Aí o pajé: pode continuar dando leite, só vai trazer amor para ele. Porque essas folhas foram colhidas em uma quarta-feira do mês, quando a lua estava minguante. Aí começou a falar um monte de coisa da natureza do lugar, da onde eles extraíram a medicina para a gente tomar. Olha o tanto de riqueza que tem aí, sabe? Riqueza simbólica, riqueza espiritual, né? E eu acho que isso tá se perdendo no Brasil que se quer moderno, né? No Brasil modernista, talvez, do Mário de Andrade, da Semana Moderna de 22, que se você é moderno, você não é mais, sei lá, né? O tribal, o, o índio, o indígena, o nativo. Você perde isso, necessariamente. É uma contradição da modernidade, né? Mais uma contradição, né, Fê? Porque acho que tem muito isso, né? Até eu vou levantar essa bola aí, né? O que é esse movimento antropofágico? Porque a gente está falando do modernismo, a gente está falando de uma busca pela cidade, pelo dinheiro, pela conquista, pelos bens materiais. E daí, de alguma forma, a gente volta lá para uma tribo indígena onde eles comem a carne para roubar as qualidades do outro, a lógica do movimento, né? Como isso a gente consegue ver no filme? Porque a gente não vê ninguém comendo ninguém, né? Numa lógica canibalesca. Mas a gente está chupinhando sempre um do outro ali, né? Como a gente chupinha um do outro aqui todo dia. E não é sexualmente falando, é também, mas, né? A gente está falando de colher. Eu estou chupando aqui as informações do Fernando e do Leandro, porque muita coisa eu não conheço. E eu estou sendo alimentado desse conhecimento. Então, de alguma forma, todos somos canibais de ideias. Né? De carne não, né, gente? Por favor. Que tá na moda, voltou na moda aí, né? Falar sobre canibalismo aí. Mas me fala um pouquinho, você, Fê, que certamente conhece, o Lê também. Eu conheço muito pouco. Eu falei, eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para comer a informação de vocês hoje. Cara, eu acho essa ideia da antropofagia cultural uma das ideias mais originais, assim, que a Semana Moderna trouxe. Porque é isso, a gente não precisa ficar se debatendo com as ideias que vêm de fora, nem as ideias que tem aqui dentro, entendeu? A gente pega tudo, adapta, come e transforma em outra coisa, tá ligado? Acho que esse é o maior valor. E se você parar pra pensar, na vida a gente faz isso o tempo todo, como você falou, Vim. Sabe? A partir do momento que você não tem uma informação, você chupa dali, chupa daqui, chupa dali, chupa daqui, velho, e vai fazendo a sua perspectiva, vai criando o seu mundo, né?
É É a como se lógica de nada se cria, tudo se copia, de alguma forma? talvez um pouco, talvez um pouco, talvez um Você pouco, regurgita e se cria algo novo, né? Talvez. talvez um pouco. Não acho uma perspectiva ruim. Dis- dis- Vejo com algum receio as pessoas que criam algumas coisas do zero, porque isso é muito complexo, tá ligado? E não existe, simplesmente isso não existe, cara. Mesmo o Bill Gates fala isso. Eu não teria criado a Microsoft se eu não tivesse morado a 5 minutos de uma escola que tinha um computador, mano. Tá ligado? E ele era o Bill Gates. Se ele não tivesse passado lá toda a juventude dele dentro daquela sala, daquele laboratório, mexendo no computador, fazendo programação, a Microsoft não teria existido e talvez a gente não estaria falando aqui, tá ligado? Então, tipo assim, tudo tem relação com outras coisas. Tudo. Não tem como não ter, tá ligado? Então, eu acho que é isso, assim. Acho que o grande valor da Semana Moderna é a antropofagia cultural, no sentido de que a gente tem que pegar mesmo toda a cultura que vem, comer, digerir e botar para fora, tá ligado? Acho que isso é muito foda, assim. Acho que nas artes também essa perspectiva é muito válida, né, Lê? Porque você Isso que eu ia bebe, falar pro Lê. quando você vai criar alguma coisa, você vai, tá, mas onde é que tá isso? Deixa eu ver de onde isso veio. Aí você vai atrás, você várias vezes já tocou nesse tema também. Sim, sim. Eu acho que hoje, até assim, eu fazia muito isso com quando eu dava aula na escola e dava aula na matéria de arte. A antropofagia ela tem que passar por você. Isso eu acho que é o grande lance. Só me interessa o que não é meu, ok. Essa é uma das frases até acho que do Manifesto Antropofágico. O que não é meu me interessa, mas eu preciso de alguma coisa que de alguma forma que aquilo passe pela minha carne e eu consiga produzir alguma coisa sobre aquilo. Então não é nunca o simples ato de copiar, é mais que isso. É trazer para sua carne e a partir disso fazer. Por que eu estou falando dos alunos? Porque, assim, eu tentava propor o exercício de eles sempre buscarem neles primeiro antes de olharem o Google. Uma pergunta que eu de repente fizesse e que não tinha certo ou errado, não tinha o lugar, não tinha informação na pergunta. E eu falava, quando vocês recorrem a vocês mesmos, vocês recorrem não à sua questão mais anterior, como se você tivesse de novo lá no Big Bang. Você recorre às coisas que você assimilou. Isso é a metáfora do... Metáfora não, mas isso talvez seja uma possível síntese do conhecimento. O conhecimento está em mim. Eu tenho um amigo, né? O Eduardo. E ele fez muitos monólogos, assim, sabe? Fez peças de monólogos, só ele fazendo. Ele é um ator incrível, inclusive. E ele falava, o texto precisa estar em mim. E uma vez que ele está em mim, ele é meu. E eu não vou mais perder aquilo. Ele é meu porque eu o transformei. Ele habita na minha carne. E eu consigo expressá-lo. Eu só consigo expressar o que está em mim. O que não está em mim, eu não consigo expressar. E arte é expressão, né? Então, eu acho que é realmente assim. Eu gosto da imagem das coisas escatológicas mesmo, sabe? É como se você fosse naquela coisa ali e realmente desse uma mordida, assim, como se fosse um cachorro puxando a carne, assim, sabe? E porque também, se não for assim, eu acho que é difícil você produzir uma coisa que é assimilada, sua, que parte de uma história de vida, uma história de repertório, mas que é genuína, sabe? As coisas genuínas, elas não vêm fáceis.
nem quando é do outro. Então, eu acho que isso é um pouco o movimento da antropofagia, é um movimento de assimilação. Por isso que eu falei do Macunaíma no começo, tem essa questão de assimilar. Né? O Macunaíma, ele assimila os contextos e ele se muda rapidamente, mas ao mesmo tempo ele não muda. Né? Aquela primeira frase que ele disse vai acompanhá-lo a vida inteira. E é um personagem fantástico. Eu acho que o filme, falando um pouco mais do filme, é impressionante o trabalho que os atores fizeram, assim, e atrizes, porque realmente cada um ali tem uma composição de personagem que é muito distante um do outro. Né? Eles chegam, às vezes, acho que nem a dialogar. E eu acho isso muito interessante no filme. A direção do Joaquim Pedro de Andrade, acho que sobretudo na parte que ele vai para a cidade, para o Rio de Janeiro, ela é de cair o cu da bunda, sabe? É muito boa. Porque ele fez esse filme em 69 e hoje você vê aí um monte de filme que dá o hype, que a galera fala, que é culturete pra caramba. Ele tem elementos tão parecidos, sabe? O Macunaíma, o romance é muito moderno e o filme também é muito moderno, sabe? A sensação que dá é que, tirando questões de, lógico, como preservam os filmes brasileiros, como o filme envelhece em aspectos técnicos, eu acho que ele vai sempre ser atual, assim. Ele vai sempre ser um filme para frente. Então, eu acho que é realmente também uma das grandes obras do Brasil, o Macunaíma filme. Eu gosto muito, gosto muito. Apesar de que, se você pegar o filme do Macunaíma, vamos supor que hoje um diretor se apaixone pelo livro e resolva fazer um filme. Ele vai fazer um filme, assim, absolutamente diferente, assim. E tomara que esse cara seja o Jodorowsky. Boa, boa. É isso. De um mentor pro outro agora, hein, Fernando? Hein? Foi um papo direto ali, hein? Da Total. mentoria. Tem um aspecto que eu acho que é interessante, que é a vida é um ciclo, né? Que a gente vê ali. De alguma forma, Macunaíma sai de uma aldeia, de uma tribo que ele vive com a sua aldeia. Ele não se sente ali pertencente já no começo, né? Ele já é alguém excluído da sociedade que ele vive. E parece até uma viagem transcendental que ele vai para a cidade, né? Já modificado. E ali também ele não se sente incluído pela sociedade. Então tem muito disso para mim. É um cara que está em busca de identificação, de uma busca pela sua própria identificação mesmo. Ele não sabe quem ele é. Eu acho que ele continua sempre, o tempo todo, buscando quem ele é. Quando o Fê falou daquela cena do candomblé, aquilo é muito uma parte da malandragem de usar algo que ele tem conhecimento para se vingar do cara. É a malandragem brasileira que ele está ali tentando sempre se dar bem. A hora que eles estão fugindo no meio do povo, daí ele fala das patinhas da anta, né? Da cotia. Tem aqui as marcas da cotia. Olha lá. E ele foge e fala: pega esses dois aí, os próprios irmãos. Ele também não tem empatia por ninguém, né? É alguém absolutamente um anti-herói mesmo, né? É o sem caráter, que está colocado desde o começo, né? Que a gente falou desde o começo. Mas ele volta lá para o fim, para a aldeia. Sem uma bagagem. Por mais que ele tenha conseguido lá todo um êxito, né? Com o Venceslau, e poderia ter sido virado um herói ali, um grande mago do Brasil, mas ele acaba voltando na sua individualidade, no seu egocentrismo também. Eu sinto muito o Macunaíma, um cara muito egocêntrico, um cara muito próprio de si,
que não vai se adaptar jamais a uma sociedade. A gente tenta hoje achar alguém próximo, até politicamente, para a gente se identificar, para a gente não ir debater contra o outro. A gente perde amizades por conta de política. E Macunaíma é esse cara que ele só sabe viver para si também. É muito complexo achar isso, né? Identificar isso no ser humano. E no brasileiro, de alguma forma, é isso. Né? Eu sinto muito brasileiro, muito olhando seu umbigo, né? Seu próprio umbigo. Nunca olhando o coletivo. Por mais que ele tenha uma ou outra, né, fala ali de conseguir as bananas, daí ele sobe lá e ele começa a comer todas as frutas. E foda-se os irmãos. Ele está alimentando a si próprio, sempre. Ele nunca quer ser o alimento do outro. Por mais que no final ele acabe sendo, né, levado. Porque só teria essa saída. Acho que foi uma saída muito melhor do que ele ter ido para Paris no Morgia, na minha concepção. Eu acho mais plausível, por mais que não há necessidade nenhuma de ser plausível o filme, nem o conto em si, né? Nem o romance. Mas eu achei. É um filmaço, Tem cenas icônicas. Vamos falar de cenas? Faz tempo que a gente não faz esse momento, cenas icônicas do filme. Fernando, fala aí a sua cena icônica do filme. Cara, eu falei, a da piscina. Acho que a piscina, retrato ali do Brasil. Não dá para entender o que é aquela porra daquela piscina, mas é super bonito. Acho que se a gente fizesse isso hoje em dia ali, um filme que colocasse uma cena daquela, mano, já me ganharia fácil, tá ligado? É uma das cenas mais legais do filme. A igreja ia proibir aquela cena, Fernando. Eu ouvi críticas na época dos lançamentos do livro também, porque o livro adota um tom de oralidade, né? Que não tinha na literatura daquela época. A literatura era muito formal. Se você pegar José de Alencar, que foi um cara que também buscou entender a identidade nacional em todas essas vertentes, os livros são sempre muito cheios de vírgulas, muito gramaticais e tal, né? Machado também, e o Mário de Andrade muda um pouco isso, né? Ele coloca a oralidade ali, coloca cantos populares no meio da coisa. Isso não fica tão claro no filme, mas no livro também teve um chabu que talvez tenha. Eu não sei qual foi a recepção do filme na época que ele foi lançado. A gente podia até procurar depois, mas assim, deve ter causado um estranhamento por parte do leitor, do espectador normal, né? Tipo assim, o brasileiro médio, o afegão médio, sabe? Até só antes do Leandro falar a cena dele, é um filme do cinema novo, né? Da época do cinema novo. É totalmente diferente de tudo que o cinema novo já fez. Pelo menos da minha visão. Os filmes do cinema novo eram herméticos, eram duros, eram pesados. E esse aqui já flerta um pouco com a pornochanchada, né? Até pelo caráter de Macunaíma. Então eu acho ele é um ponto fora da curva de cinema novo, a meu ver, pelo menos. Que pode ser um pouco mais popular, dependendo do olhar do afegão médio, igual o Fernando falou. Mas também pode ser muito mais complexo, porque não era tão documental, né? Tão preto no branco, tão realista. Então, eu acho que é um ponto fora da curva do cinema novo, e eu acho um dos mais extraordinários do período. E você, Lê? A cena que eu mais gosto, assim. Vou citar uma que eu acho fenomenal, assim, é para ver e rever várias vezes, que é quando ele encontra a Si, que é a cena do estacionamento. Aquilo é fantástico. Aquilo é maravilhoso. Não, E é sabe? louco, porque não dá para entender muito bem o que está acontecendo naquele estacionamento, né? É uma bagunça aquilo, gente. Falei, mas que porra tá subindo? Dá a impressão que vai cair, vão ficar presos. Você fala, e daqui a pouco eles começam a transar ali no meio do bagulho. Porra! É a síntese do Brasil, essa merda, tá ligado? Sim, é sensorial, ela é aflitiva, ela é colorida. É muito bom aquilo, é muito bom. Aquele elevador de carros, né? Maluco aquilo. Nossa. Vocês falaram as minhas duas prediletas. Além do nascimento do Macunaíma, que não dá para não falar, a gente já falou, né? Eu vou citar a cena que Macunaíma vai
travestido de mulher para tentar conquistar o Venceslau. É uma cena engraçada, divertida. Vai tirando a roupa, e daí ele vai atrás do biombo e vai tirando a roupa. É muito divertido aquilo, é muito hilário. O Paulo José tá divertidíssimo ali. Gente, vamos fazer. Tem alguma relação com o cinema? Fala aí, fala aí. Deixa eu só falar mais uma cena que eu lembrei agora que vocês estavam falando, que é aquela carne da minha perna, que também deve ter bebido nos mitos indígenas ali, que ele tá lá no, sei lá, num lago com o cara, e o cara, você não quer comer? Tá com fome? Pega aqui um pedaço da minha perna. Aí ele come, daqui a pouco a carne começa a gritar dentro dele, né? Carne da minha perna, carne da minha... que é? Tipo, a carne dentro do... Mano, aquilo é muito... Tá ligado? O que ele quis dizer com esse bagulho? E no livro aparece isso mesmo, saca? Muito foda, muito foda. Me falem vocês, Macunaíma hoje diz muito do Brasil atual, desse momento político que estamos vivendo agora, ou essa é uma busca que vai ser eterna, de quem somos, essa miscigenação, essas culturas religiosas que se misturam todas, esse poderoso que está sempre acima do pobre, pisando na cabeça dele. A gente consegue enxergar muito de Macunaíma em nós? Eu acho que sim. Sim, acho que pelo aspecto grosseiro, pelo aspecto tosco também, acho que sim. Eu acho que para resumir, eu acho que essa coisa grosseira do Macunaíma, né? Ela tá em todos os lugares. E a coisa tosca, a coisa, a tosqueira, sabe? Assim, eu acho que também tá em todos os lugares. E eu não sei se eu vou falar uma ingenuidade barra ignorância, que é também a minha ignorância, sabe? Eu não me tiro desse bolo, não, porque quando a gente fala de certos assuntos, assim, a gente fala de Brasil, é muito louco. A gente talvez fale de um lugar que é o lugar de quem, né, tem curso universitário, etc, 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 né? Mas ainda é um lugar da ignorância, sabe? Eu acho que ainda é um lugar da ingenuidade, ainda é um lugar da grosseria, um lugar da tosqueira, de uma certa maneira. Por mais sofisticado que possa parecer. Isso é uma suspeita. Fernando. Cara, sim, eu vejo Macunaíma hoje, assim, agora fazendo esse exercício, sabe? Acho que a gente tem uma questão eterna que a gente nunca vai conseguir resolver como civilização, que é o fato de a gente ser uma coisa, a gente ser uma civilização que foi criada a partir do, sei lá, do encontro ou desencontro de 3 outras culturas diferentes. E acho que a miscigenação é uma coisa que nos identifica enquanto civilização. Nesse sentido, eu acho que sim, Macunaíma é uma coisa que nos reflete. Eu vejo isso hoje em dia. Eu não luto mais contra isso, saca? Eu já fiquei muito mal disso, mas agora eu adotei para mim a prática da antropofagia mesmo com relação a isso. O lance, eu não isso faz com que eu ame e odeie o Brasil. Ame e odeie ser o que somos, saca? Porque sim, somos um povo carnal, carnavalesco, ultra sexualizado, algo malandro. Acho que esse imediatismo, né? O Macunaíma tem um quê de imediatismo. Ele nunca consegue parar e planejar alguma coisa, saca? Ele tá sempre ali levado pelas necessidades mais primárias dele, que é sexo, comer e descansar, rede, né?
Então, acho que ele diz um pouco também sobre o Brasil nesse sentido, um Brasil que não tem projeto, né? A gente hoje vive um momento atual em que nós não temos projeto, né? Projeto de país mesmo. Acho que é um cara que fala muito com a gente, sabe? E eu acho que, ao mesmo tempo, isso vai ser uma eterna busca, vai ser um eterno aprendizado, um eterno caminhar, sabe? Acho que é algo que está em construção. E o Macunaíma ajuda a gente a pensar nisso, no sentido de que, tipo, ó, nós somos isso, e talvez precisamos pensar um pouco para onde a gente quer ir, o que nós queremos ser, tal, sem negar as nossas raízes, assim. Eu não tenho nenhum problema, tá ligado? Eu sou a síntese disso. Tipo, minha mãe é japa, meu pai é africano, caralho, tá ligado? E eu me dou super bem com isso, assim, sabe? Então, o Lê também deve ter matriz africana, o Vi é europeu, tá? Estamos aqui, todos juntos, e ótimo isso. E, na boa, eu não consigo imaginar uma segunda melhor, tá ligado? Acho que isso que faz. Se isso é um problema, se isso tem vários negócios ruins nisso, isso também é uma vantagem. Porque acho que não existe uma outra sociedade que pode dizer isso de si, tá ligado? Eu acho que a gente tem que procurar nesse... Eu acho que é triste a forma do Macunaíma, como ele acaba, sabe? Acho que não é uma história feliz, é uma história triste, tanto que ele termina chorando o livro, né? O Marcos Vendato terminou o livro chorando. Ele não estava feliz, né? Mas eu acho que é um projeto em construção também, tá ligado? Aponta várias direções. Eu acho que a gente tem que beber mais nas fontes. Acho que a gente não pode deixar de lado nenhuma dessas três matrizes que criaram, que fizeram que a gente chegasse até aqui. Sobretudo a indígena, que hoje está quase se apagando das nossas vidas, assim, né? Uma das que eu mais sinto saudade mesmo é da matriz indígena na nossa vida, porque hoje ela está muito distante, e quando você tem contato com o pajé, por exemplo, você vê uma religiosidade, um respeito à natureza, assim, que é totalmente diferente disso que a gente chama de sustentabilidade, de tudo, meio ambiente, não é nada disso, sacou? É outra parada, é outro pirulito, tá ligado? É outra vibe totalmente diferente, que a gente nem consegue vislumbrar a superfície, assim. E a gente tá perdendo, eu acho, por causa disso. Como nação mesmo, como civilização, tá ligado? Perfeitamente. Vamos pro top, né? A gente falou bastante de Macunaíma, Bora. estamos aqui já há mais de 1 hora e poderíamos estar mais horas aqui, hein, pelo visto, né? Mas a gente vamos antecipar esse final, vamos pegar os nossos eletrodomésticos e voltar para a aldeia, nossos troféus da civilização. E vamos falar de antropofagia aqui. Aqui a gente vai falar. Vamos falar de comer carne humana, sim. Não vai ter censura aqui, não. Não tem essa palhaçada aqui, não. Filmes antropofágicos. É difícil ou não, né? Depende do que você entende como antropofagia. E a gente vai começar com o Fernando Moreira, meu canibal predileto. Vem cá, olha só, eu não vou ser muito original aqui, como sempre, mas vou falar de algumas coisas que me surgiram ao longo do filme, tá? Então, esse é um detalhe importante. Macunaíma me fez lembrar de Bacurau. Eu acho que Bacurau é o que mais fala de antropofagia, assim, tipo... Mas é mais uma resistência que a gente comentou no episódio de resistências, né? Tem muito disso lá. Tem um outro filme que eu gosto, que é o Estômago, que ali tem uma antropofagia bem gostosa, inclusive, que ali é claramente... E ali tem um lance de tipo, o cara, né, vai aprender a fazer comida europeia, ele entra no restaurante e tudo mais, e depois, Maravilhoso. né, faz o que tem que fazer lá. Não vou contar a história, mas quem já assistiu vai entender. E tem um filme que faz tempo que eu assisti, é um filme bem lado B do Brasil, que chama Meteorango Kid, o herói intergaláctico, de 1900 e pouco, 1960, alguma coisa assim.
Só aí pelo nome já dá pra ver as referências, né? Meteorango Kid, o herói intergaláctico. Basicamente é a história de um adolescente, de um estudante, que tem uma vida de merda, e no final ele vira o Meteorango Kid e pula da ponte lá da Bahia. Lá. E ali a Super 8 vai com ele naquela viagem rumo ao suicídio. Recomendação sui generis, hein? Nem Leandro. Ó, surpreendente. Parabéns, Fernando. Enterrei, valeu, obrigado. Estou estudando. Fernando. Eu vou falar de Febre do Rato, do Cláudio Não Assis. quer que eu fale primeiro? Ih, quer falar primeiro, Leandro? Não, Ih, pode falar. não, você é Leandro é sempre por o último. último, porra. Leandro é por último. Nem dá ideia nele. Você vai falar da antropofagia australiana e neozelandesa. Certeza, velho. Febre do Rato tem uma cena incrível que a mulher urina na mão do cara. Então tem um pouco dessa escatologia, da poética também, né? Acho que é o poeta Ziza, o Zizo, se não me engano, que é o Irandi, que tá ótimo. O Cláudio Assis, ele é. O Amarelo Manga também, a gente poderia colocar nessa regra também. Ele é bom de fazer isso, de fazer essa miscigenação brasileira, essa carne brasileira. Eu lembrei de um outro, que é um filme documentário. Chama Filmifobia. É um documentário sobre fobias, não tem muito a ver, mas é isso, ele coloca você de frente à sua maior fobia. Você tem medo de barata? Ele coloca você no meio das baratas. Você tem medo de sangue? Eu? Coloca você numa banheira de sangue. E é um experimento bem complexo mesmo, assim, nojento para quem tem algum problema, né? Problema que eu digo de ver essas cenas mais nojentas, vamos pôr nojento assim, né? É com o Jean-Claude Bernardet, que ele que é o ator principal, ele é como se fosse que faz os experimentos com as pessoas. Super curioso, é o filme do Kiko Goifman. Faz muito tempo que eu vi, mas as cenas ainda estão na minha memória, assim, sabe? A pessoa tem ânsia de corte, daí começa a cortar, sabe, com um papel. E daí uma pessoa na frente, daí a pessoa tem que encarar o seu medo, e daí você vê a carne, você vê o sangue, você vê... Bem curioso, assim, bem curioso. Nojento. E o terceiro eu vou falar de uma animação que chama Tarsilinha, que é sobre a Tarsila do Amaral. Porra, nunca vi. Fofinha, não é tão boa graficamente, não dá para falar que é uma excelência, mas tá ali, tem a Bapuru, tem ali toda uma lógica da Semana Modernista, e faz referência a vários quadros da Tarsila do Amaral, e a menininha, né, vai lá ajudar a mãe tá passando por uma depressão, e daí ela precisa dessas entidades para ajudar a mãe. Então é bem bonitinho assim, bem gostoso para apresentar até Tarsila para as crianças e para mostrar essa lógica da Semana Modernista de 22. Leandrinho, nos jorre o seu sangue e a sua carne, por favor. Bom, o que eu faço? Eu pensei que vocês iam falar alguns que eu ia falar, mas não falaram nenhum. Então posso ter menções honrosas. Mas o primeiro que eu queria falar é mainstream. É Sweeney Todd, Barbeiro da Rua Fleet, do Tim Burton. Que é muito bom esse filme. É muito boa a trilha sonora. E é isso, né? É um barbeiro que que mata as pessoas e essas pessoas que vão lá na cadeira do barbeiro viram os bolinhos do restaurante do lado. Então, acho que no Brasil chama o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, né? Que é um conto inglês. É um conto inglês, assim, ou uma história dessas que contam. E virou um musical e tem esse filme do Tim Burton que vale a pena. Ah, lógico que o Daniel ia gostar, né? Tô falando aqui demais. O Daniel ama o Sweeney Todd. Outro
que eu queria citar. Vou citar um, que esse é um filme praticamente de arte, gente. Assim, é para interessados, porque ele é muito baseado em colagem, fotografia, mas é um filme brasileiro bem famoso, antropofágico, no meio das artes, que é o Triste Trópico, de um cara chamado Arthur Omar. É um filme dos anos 70. É um filme difícil, que é narrado pelo Otton Bastos. Então, tem a narrativa do Otton Bastos e essa sobreposição das colagens. Infelizmente, é um dos filmes que a gente já está perdendo, porque ele não foi restaurado, assim. Então, é um filme sensacional, precioso e que está quase indo para a lata do lixo. Você encontra umas cópias no YouTube um pouco ruins. Eu lembro de ter visto esse filme numa mostra no Itaú Cultural, há muitos anos atrás. Mas é impressionante. E o terceiro... eu vou citar esse, mas eu tenho menções honrosas. Vou citar o Delicatessen. Delicatessen, do Jean-Pierre Jeunet, que é um dos filmes mais legais, assim, que as pessoas estão disputando a comida, né? Então, esse filme um dia a gente podia comentar aqui, inclusive, porque ele é muito legal. É muito legal. Então, esses três. Você falando, a gente comenta. Agora me dê as suas menções. Menções honrosas. Nelson Pereira dos Santos, Como Era Gostoso Meu Francês. Isso daí eu sabia que não podia faltar na sua lista. Eu nem ia falar, porque eu sabia que você ia colocar. A Montanha Sagrada, do Alejandro Jodorowsky, claro. E do Glauber, qual que eu vou citar? Tem que citar o Glauber, né? Sugestões? Pode ser qualquer um do Glauber? Terra em Transe cairia bem. Eu pensei em citar Terra em Transe, mas você me... Terra em Transe foi o que eu anotei aqui. Mas... Terra em Transe, pronto. Fica aí uma recomendação do Glauber Rocha. Como é o nome daquele filme do Glauber, que é alguma coisa que tem 7 cabeças? Bicho, não. Não é dragão. Bicho. Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Não é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Tá, tem isso, mas é um... Eu tô citando isso porque, assim, é como se o título fosse, assim, cada palavra em uma língua, tá ligado? Ou alguma coisa, res, sept em francês, res em inglês, sept em francês, tipo, cabeças em alemão. Tá ligado? O Leão de 7 Cabeças, Fernanda. É isso? O Leão de 7 Cabeças. É isso, viu? O Leão de 7 Cabeças. Eu nunca assisti esse filme, mas, mano, também não. Pode para colocar um filme em que todas as palavras do filme são palavras de línguas diferentes, o cara já bebeu em todas as fontes, entendeu? Por isso que eu acho que ele merece uma menção aqui. Fica uma menção de que a gente não viu, justo. Der Leone have 7 cabeças. Der Leone have 7 cabeças. Muito caralho, isso aqui é muito bom, mano. É gênio. Gênio. Mais considerações? Não. Chega de antropofagia por hoje, gente. Então, muito obrigado a quem esteve aqui nessa segunda-feira caótica. Muito obrigado por essa temporada de política. Foi maravilhoso estar com vocês, meus amigos. Eu aprendi muito. Eu comi muito dessa carne de vocês e vou levar para a minha. Muito obrigado. A gente falou hoje de Macunaíma, esse herói conturbado. Vamos não procurar tantos heróis aí na política, né, gente? Vamos só procurar a paz, a democracia, porque sem caráter já está lá em cima, né? Vamos pensar nisso. Obrigado para todo mundo e fiquemos aí. A gente volta semana que vem, já não vai ser aquela coisa política, a gente vai tentar voltar ao nosso ritmo normal. Mas quem sabe a gente volte, né? O que você está mostrando aí, Leandro? Mostra para a galera aí.
Ah, entendi agora. Um caderno Desculpa, vermelho. fui muito burro agora. Desculpa, viu? Foi muito burro. Muito burro. Ai, ai. Fio, Macunaíma. Leiam, vejam o filme. Votem bem, dia 30. E estamos aí. Semana que vem voltamos, se a censura não Ouça uma acabar. música também do Macunaíma, Samba Enredo da Portela. É Canta aí, sensacional. canta aí. Canta aí, canta aí. Nossa, eu? Deixa pra Uai, Clara você que Nunes. levantou? Mas é mais ou menos assim. Macunaíma, índio branco, catimbeiro, nego, sonso, feiticeiro, mata a cobra e dá um nó. Se em forma de estrela a Macunaíma dá, a muraquita que ele segue sai a penar o encanto, canto Irapuru encanta. Por aí vai. Samba No enredo. carnaval! Olha lá, no improviso, no carnaval. Caralho, ele é muito bom. E Beijo, derrotando o Leandro. Eu amo gigante, você. era uma vez Piaimã. Macunaíma volta com a muraquita. A Clara Nunes canta isso divinamente. E você também. Um beijo, Oh, meus obrigado. amigos. Tchau, gente do E aí, chat. tchau.